Olá pessoal, acho que vocês já perceberam que na aula de hoje a gente vai ter uma parte ao vivo para eu encontrar vocês. Faz muita falta a gente não se encontrar na escola, e a parte ao vivo é para falar das máscaras, para a gente conversar um pouquinho, porque na próxima semana, no dia 19, é o dia que vocês têm que mandar o vídeo de vocês fazendo as máscaras. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, também quero explicar um pouquinho mais sobre as máscaras. Então, todo mundo precisa entrar no horário da sua sala no Zoom, tá bom? E o que vai acontecer na aula de hoje? É um assunto que a gente falou pouco. É sobre São Paulo, não o time, não a cidade e não o estado. O santo, São Paulo. Por que é São Paulo e não Santo? Porque todo nome de santo que começa com consoante, então São Paulo, São Geraldo da nossa oração, São Bento, quando começa com consoante é São. Quando começa com vogal, Santo Américo, Santo Estevão, Santo Antônio, aí é Santo, tá? Então São Paulo, apóstolo, a gente chama ele é tão importante que a gente chama de São Paulo apóstolo. E o que eu quero que vocês usem o tempo da aula de hoje é para que vocês façam uma pesquisa e contem para mim quem foi São Paulo. Ele viveu na mesma época de Jesus? Ele conheceu Jesus? O que ele fez de tão importante para ter esse título de apóstolo? Ele era um dos 12 apóstolos? Já conto para vocês que ele não era. O que ele fez? O que aconteceu com ele? Qual é a história de vida dele? Faça uma boa pesquisa. O trabalho vocês vão me mandar pelo Keynote. Não esqueçam de colocar fonte de pesquisa, não esqueçam de colocar imagem e descubram quem foi esse São Paulo que a gente fala tanto. Tem uma igreja mais ou menos perto da escola que chama São Pedro e São Paulo. Pensem um pouco, São Pedro, Pedro sim, foi um apóstolo de Jesus. Foi o primeiro que Jesus chamou. Pedro foi o primeiro Papa. Ele está junto com Paulo. São Pedro e São Paulo. Então, acho que São Paulo foi importante, hein? Então, o que vocês vão fazer na aula de hoje? Qual que é o trabalho de hoje? Pesquisar. Cuidado com pesquisa de copiar e colar, tá bom? Pesquisem quem foi São Paulo. São Paulo apóstolo. Façam uma boa pesquisa. Usem o tempo da aula para isso. Tá bom? Então, para a aula de religião, o trabalho de hoje é descobrir, porque a gente vai falar muito dele depois, quem foi São Paulo. A aula de tutoria, usem o tempo para fazer máscaras. A gente vai conversar na aula ao vivo. Mas, pessoal, vocês já viram, na verdade agora é obrigatório o uso de máscaras para a gente sair de casa, mas pensem junto comigo. Se a ideia das máscaras é que a gente use para que isso nos proteja e proteja os outros, se a gente fizer pensando na nossa segurança e na segurança dos outros, pensando no que a gente pode fazer pelos outros, quanto mais máscaras a gente fizer, melhor. A caixa, na verdade, é uma lata, está escrito assim, deixe aqui a sua máscara, está lá na escola, mas ela está sem nenhuma máscara. Então a gente precisa fazer máscara, tem muita gente que já pediu a nossa ajuda. Eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Então a aula de tutoria hoje é para a gente usar o tempo da aula para fazer máscaras. Com o tecido que tiver, pessoal, camiseta velha, lençol, fronha, o que tiver aí, às vezes uma manchinha não é nada, tudo dá para a gente reaproveitar. E o Zoom, a aula ao vivo, é para a gente tirar todas essas dúvidas, tá bom? Eu espero vocês lá e façam uma boa pesquisa sobre São Paulo, combinado? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.